Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico espírita, um momento de aprendizado, reflexão e crescimento espiritual. Aqui, buscamos compreender as lições sagradas da Bíblia à luz dos ensinamentos do Espiritismo, unindo fé e razão para melhor viver o Evangelho de Jesus. Neste estudo, mergulharemos nos símbolos, parábolas e ensinamentos divinos, buscando compreender a presença amorosa de Deus em nossas vidas e o chamado à transformação interior. Prepare seu coração e sua mente, pois a jornada do conhecimento e da espiritualidade nos espera. Vamos iniciar nosso estudo. Então, boa tarde, gente. Vamos começar. Parece que hoje vão ser só nós, mas aqui tem a gente chegando, tô dizendo, ó, porque toda a vida estão chegando um pouquinho mais atrasado. Mas vamos lá. Fazer a nossa leitura. Pronto. Abrir aqui, aleatório, boa tarde. Se tiver muito barulho, vocês me avisam que eu desligo, viu? O pessoal de casa também. Se tiver carro do ar, do refrigerador aí, não é assim o nome desse aí? Se tiver muito barulho, o pessoal de casa avisa, que aí a gente diminui ali. Vamos começar com a leitura de hoje, enquanto vai ver se chega mais alguém. Eu abri aqui o livro que estava aqui embaixo, Fonte Viva, Chico Xavier, com Emmanuel, a leitura 99. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, de Paulo. Está em Hebreus 12, 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada a lhe aniquilar a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreende. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se à margem da senta, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo toda a vida a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão persistentes no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pelas sombras de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Eu vou deixar essa mensagem separada, porque se der tempo, eu vou fazer uma junção dela com um salmo que a gente vai ver, porque nunca é por acaso, né? Mas vai parecer muito com o que eu penso em falar sobre esse salmo, esse texto. Então, quem quiser fechar seus olhos, né, sinta-se à vontade. Senhor da vida, nós te agradecemos por este momento de luz e aprendizado. Com os corações voltados para o alto, pedimos que tua presença amorosa nos envolva.
inspirando-nos na compreensão profunda dos Salmos. Essas orações que atravessam os séculos, ecoando fé, esperança e confiança em Ti. Abençoa, Senhor, a cada um dos presentes neste estudo, aos irmãos que nos acompanham de forma virtual, aqueles que, no tempo oportuno, assistirão a este momento de reflexão, e também aos nossos companheiros desencarnados, que conosco partilham essa jornada espiritual. Que a Tua paz nos envolva, que a Tua luz nos guie, e que cada palavra estudada seja semente de renovação em nossos corações. Fazemo-nos mais humildes, mais gratos, mais conscientes do Teu amor. Conduz-nos, Pai querido, para que este estudo seja proveitoso, fraterno e cheio de inspiração. E que os salmos que faremos hoje, que leremos hoje, possam nos fortalecer a alma, renovar nossa esperança e sustentar nossa fé nas provas da vida. Que assim seja. Então, vamos começar. Deixa eu tentar organizar aqui a minha bagunça. Vou botar aqui. O estudo de hoje, a gente está entrando no terceiro mês. Uma pessoa do grupo pediu as outras apostilas. Eu estou concluindo a quarta apostila, Gonçalo está a quinta apostila, Gonçalo está corrigindo a quarta, porque a gente faz assim, nós escrevemos juntos as apostilas, mas eu tento fazer um rascunho do texto todo, e Gonçalo, ele vai tentando encaixar, né, porque em relação às citações, essas coisas, ele tem a mente um pouco mais, né, e eu já gosto mais de mapa mental, então, assim, eu faço mais os tópicos, escrevo, e eu deixo que ele vá colocando citações, o que é que ele acha melhor. Então, ele está no quarto, eu estou no quinto. Eu espero que a gente consiga terminar todos eles antes da gente terminar esse terceiro mês, ou seja, esse mês. Não sei se nós vamos conseguir, mas a gente está tentando, viu? Então, assim que tiver concluído, a gente coloca no grupo e se puder, também envia no privado de vocês. Mas quem não tem acesso a essa apostila ainda, principalmente o pessoal de casa, no YouTube eu estou deixando um link que dá acesso à apostila e dá acesso também aos slides. Se vocês quiserem ter os slides e não encontrarem no grupo, que às vezes depois eu coloco no grupo, mas se não encontrarem, ou quem não for, né, dos grupos e assiste depois, tem sempre um link. Eu deixei um linkzinho lá e você clica, aí vai ter os slides e vão ter as apostilas, viu? E qualquer outra coisa que a gente colocar aqui a mais, se vocês pedirem, eu vou tentar colocar lá. Então, hoje a gente vai iniciar o terceiro mês. Nós ainda estamos na primeira revelação, que foi justamente uma das divisões que nós fizemos. São seis apostilas, 3 a primeira revelação e 3 será a segunda revelação. E nessa terceira apostila, a gente vai estudar os Salmos e os profetas de Israel. Gonçalo, infelizmente hoje não pôde vir, que ele foi dar uma palestra numa casa espírita em outra cidade, aniversário da casa espírita, ele não podia faltar, né? Então, para quem acredita sim que todo mundo já conhece os Salmos, né? Porque da Bíblia, eu acho que ele é o livro que é mais lido. Normalmente é vendido separado às vezes, né? Às vezes a gente compra o livro só o Salmo. Assim como tem muitos estudiosos do Sermão da Montanha, mas os Salmos vêm tal qual, né? O Sermão da Montanha não vem tal qual, vem alguém que vai falar sobre eles, vai estudar. Já os Salmos não, você compra, tanto que eu tenho um livrinho de Salmos pequenininho assim, né? Que eu gosto às vezes de deixar no cantinho, nem sei quantos anos eu tenho aquele livrinho. E eu estava lendo umas coisas de Martim Lutero e ele chama de pequena Bíblia. Ele chama Salmo de pequena Bíblia. E eu fui pensar, realmente, quem não quiser ler a Bíblia completa, se ler só os Salmos, ele vai conseguir entender o contexto. Assim como o Evangelho, segundo o Espiritismo. Quem não quiser ler o Evangelho todo e que lê somente as preces de Kardec,
consegue entender todo o contexto do que fala o Evangelho. Então, se você quiser sempre acompanhar os Salmos, então você já tem uma ideia da Bíblia, do contexto da Bíblia, né? Aqui na apostila da gente, na introdução aos Salmos, ele fala, estou igual a Gonçalo, esquecendo de passar o slide, né? Os Salmos, eles são 150, né? Eles são cantados. Pensei em trazer alguém cantando o salmo em hebraico, mas não uma música como se fosse para nós lendo, como deveria ser lido o salmo. Só que o pessoal de casa não iria ouvir. Então, só ia ouvir a gente aqui. Então, depois eu coloco no grupo, que eu selecionei 3 salmos, como é que um judeu, ele lê, né? Ou seja, ele canta os salmos. Aí eu vou colocar para vocês, depois no grupo. E são 150, só que existe uma diferença na Bíblia Católica. A Ave Maria, por exemplo, ela juntou o Salmo 9 e 10. Vocês veem que tem algumas Bíblias, vocês vão encontrar, por exemplo, essa de Jerusalém, quando você for em Salmos, você vai achar lá o número, por exemplo, Salmo 22, e entre parênteses, Salmo 21. Por quê? Porque na Bíblia Católica, um exemplo, a Ave Maria, que você com certeza vocês encontram, o Salmo 22 não vai estar como 22, assim como 21. Então, algumas outras Bíblias hoje, para que, né, todo mundo possa ler e possa compreender, eles colocam entre parênteses um número antes. Se não vier, você já tem uma ideia, né? Se lá não tiver os 150 salmos, é porque tem um a menos. Não é porque excluíram, é porque juntaram o 9 e o 10, certo? Então, mas a coleção de livros são de 150 cânticos. Diz assim, esses textos foram elaborados ao longo de um período extenso, cerca de 1440 anos, atravessando diferentes gerações e contextos históricos, sendo atribuídos grande parte ao rei Davi. Normalmente, as pessoas dizem que salmos do rei Davi, atribui todos, né? Mas quem não sabe, que agora fique sabendo que nem todos foi o próprio Davi. Uns, vou já explicar que vai estar aqui, mas alguns foi o próprio Moisés que fez e vão estar lá. Que eu acho que na nossa apostila aqui não foi colocado, viu? Mas que eu acredito que daqui a pouco a gente vai mencionar que foi o próprio Moisés. Aí diz assim também: há contribuições de outros autores, como Asaf, os filhos de Corá e até mesmo, né, salmos sem autoria específica. Aí como é que pode? E todos serem atribuídos a Davi. Davi, ele era filósofo, músico, então ele fazia um monte de coisa. E ele adorava esses momentos. Os salmos, eles eram cantados da seguinte forma. Ia, né, o artista que se apresentava, ele cantava os salmos, e aquele grupo ao redor, ele ecoava algumas passagens desses salmos. O saltério, algumas vocês vão ver também falar sobre o saltério. O saltério é um instrumento parecido com o violão. Por isso que ficou conhecido como salmos saltério, porque era o instrumento que se era tocado para cantar os salmos. E Davi, como ele gostava de festas, essas coisas, né? Então ele juntava um grupo de pessoas numa praça, no reino, e lá naquele grupo de pessoas, ele selecionava um que ele considerava artista, né? Hoje a gente chama de artista. Um deles era Asaf. E o significado da palavra Asaf é reunir ou coletar.
Então diz assim, Asaf, os filhos de Corá. Então ainda se tem a dúvida se Asaf pessoa, né? Ou se Asaf é a coleção e os filhos de Corá eram outros, né? E alguns outros textos a gente vai ver os nomes desses outros. Eu acho que eu até trouxe aqui, né? Depois a gente passa lá e a gente vê que eu acho que vai estar um pouquinho mais lá na frente. Mas a gente vai ver que os filhos de Corá, Salomão, Moisés, então muitos outros escreveram esses salmos. Eles serviam, lembrando, né, que o primeiro músico da Bíblia se chama Jubal. A gente vai achar em Gênesis 4:21, que diz assim: o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, né, eles já tinham esse costume de cantar as preces. E nesse período eles tocavam harpa e flauta. Então, ele não foi o primeiro, né, Davi. A gente vai ver também em Êxodo, né, no tabernáculo, Arão diz também que música e sons eram importantes desde o início do culto de Israel no tabernáculo. Em Êxodos, a gente vai encontrar isso, 28, do 33 ao 35, que ele vai explicar lá que a túnica de Arão, eles colocavam sinos, né? Eles colocavam pequenos sinos para soar quando ele entrava, quando ele ia proferir essas orações. Então, ele usava essa túnica com esses sinos para as pessoas entenderem que ele estava chegando e que naquele momento ele ia proferir aqueles cânticos, né? E o próprio Jesus, depois, lá na frente, né? Que se os salmos estavam ali, eram os salmos que eram cantados por Jesus, eram as orações cantadas por Jesus. Depois a gente vai ver o do Templo de Salomão, né, que a gente vai ver em Coríntios 2:1 também, que ela relata sobre cantores, né, de tribos, das tribos de Levi. A gente vai ver muitas outras passagens que eles falam sobre antes do rei Davi, que já eram cantados. Então eu acredito que Davi, né, eu acredito não, assim, diante dos meus estudos, eu percebi que Davi, ele fez uma coletânea. Ele juntou alguns, elaborou outros, e com seus, né, com os seus ajudantes, foram elaborados mais ainda. Eles são usados no Templo de Jerusalém para adoração individual também. Né? Era em grupo, mas também individual. Eles serviam para o uso litúrgico. A gente vai achar isso no segundo parágrafo. Os salmos serviam para uso litúrgico no Templo de Jerusalém em momentos de adoração individual. Eles refletem a interação entre o ser humano e Deus, mostrando emoções humanas com alegria, dor, gratidão, arrependimento e desejo de recomeço. Então a gente vai ver aqui a questão das estruturas, de como é que eles eram feitos, porque não era feito aleatório. Não é como hoje a gente às vezes faz uma música, é uma coisa, uma mensagem que vem na sua cabeça e você simplesmente escreve, e muitas vezes ela é triste do início ao fim, ela é alegre do início ao fim, ela tem. Os Salmos não. Ele tinha início, meio e fim. Ele contava uma história. E normalmente nessa história, sempre no final dessa história, eles louvavam o Senhor, independente do que estava acontecendo. Ele sempre fazia, né, aquele entoava o nome do Senhor no final dos Salmos. Então, ele segue uma divisão de 5 livros, paralelos aos 5 livros do Pentateuco. Eu trouxe para vocês darem uma olhada aqui. Eu não tenho aqui deixa eu ver se eu coloquei aqui para ficar mais fácil para mim. Coloquei. Pronto. No primeiro livro, vocês vão ver que do Salmo 1 ao 41, ó, eu tentei organizar aqui para a gente conseguir entender. O primeiro livro, o ser humano, ele fala, né? O tema marcante desse primeiro livro, ou seja, desses primeiros salmos, que é do 1 ao 41, ele fala sobre o ser humano e a criação. Então, ele contempla a Gênese.
Do primeiro ao Salmo 41, você vai encontrar passagens na Gênese. Por isso que eu disse que não importa se você não quer ler a Bíblia, ler só os Salmos, é como você consegue entender a Bíblia por inteiro. E a maioria deles foi escrita pelo próprio Davi, né? Do 42 ao 72, né? Aí eu coloquei aqui o total de salmos para cada um, ok? Então, também a maioria de Davi, mas aí já entra os filhos de Corá, que foram esses artistas, esses cantores, né, esses filósofos que ele convidou. Então, ele fala sobre livramento e redenção, ou seja, a passagem do Êxodo. No terceiro livro, do 73 ao 89, a maioria é, né, Asaf, que ele fala sobre adoração e santuário. Ou seja, até você vai encontrar num desses salmos, eu acho que eu não anotei aqui, eu esqueci, onde chega um momento que Asaf, ele praticamente está perdido. Ele não sabe mais se a confiança dele é 100%, né? Se o amor dele, ele se sente meio perdido. E no final do salmo você vê que ele se encontra e que ele mais uma vez louva a Deus. E é muito bonito. Depois, quando eu tentar lembrar aqui, eu vou passar para vocês. Eu acho que eu devo ter anotado aqui em algum lugar. Então, ele fala, mas se você ler Levítico e esses salmos, você vai ver que tem uma grande, né? Tem tudo a ver os dois. O quarto livro, que é Números, né? O deserto e os caminhos de Deus. Esses são anônimos. E esses que são anônimos, alguns deles, né, fala-se que foi o próprio Moisés. Você vê aí que fala sobre o deserto e os caminhos de Deus. A gente vai achar em número. Por isso que atribui-se boa parte deles ao próprio Moisés. Do 107 ao 150, também uma boa parte é de Davi, mas outros não se conseguiu, né? Saber exatamente de quem. Ele fala a palavra de Deus e seu louvor, que é Deuteronômio. Então, se você não quiser ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, depois a gente vai ver por quê, e ler só os Salmos, a gente vai conseguir entender todo o contexto bíblico. Né? Martim Lutero, ele dizia assim, lembra que eu falei que ele chamou de pequena Bíblia? A frase que ele diz é mais ou menos assim: o saltério é como uma pequena Bíblia, pois nela é anunciado a morte, a ressurreição do Cristo, de modo tão claro que retrata seu reino, bem como a condição e a natureza de toda a cristandade. Abrange de modo extremamente belo e sucinto o conteúdo da Bíblia. Então, ele não só retrata o Pentateuco do Antigo Testamento. Você vai ver que lá é um prenúncio, é o anúncio da vida do Cristo, da vinda do Cristo. E lá ele retrata tudo o que Cristo vai viver, vai passar, como vai ser. Então, quando a gente entra no Novo Testamento, a gente só diz: aconteceu. Foi realmente assim como aconteceu. Quando eu puder passar, vocês avisam, que eu estou vendo que estão copiando. Pronto? Oi? Eu trouxe aqui. Na questão 275 livros do Evangelho, lá, nessa questão, a gente é orientada a ler o Salmo. Na nossa apostila também não tem, mas eu copiei para não precisar trazer o livro. E diz o seguinte: o poder e a consideração de um homem, de que um homem gozou na Torá, lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E a resposta é não, pois que os pequenos serão levados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos 275. E a questão continua. Eu parei aí, né, porque é bem mais extensa essa questão, mas do que os espíritos pedem, né, uma das respostas que os amigos espirituais pedem, ler os Salmos. Então deixa lá bem claro.
O salmo ele é dividido em louvor, gratidão e arrependimento. Lá a gente vai encontrar muito mais que isso. Mas durante os seus textos, não são divididos, esse salmo é de louvor, esse salmo é de súplica. Tem disso também. Mas dentro daquele próprio salmo, daquele cântico, você vai ver a parte que ele louva, que ele faz, que ele mostra o suplício, ele mostra a gratidão e que ele mostra arrependimento. Dentro de um único salmo, o menor que seja, você vai encontrar, né, todos esses detalhes. Quando ele louva, ele diz, ele faz a celebração e a grandeza de Deus. Coloquei aí, eu acho que está na apostila de vocês, eu só não coloquei talvez o mesmo texto, viu? Vocês sabem que eu gosto de colocar Bíblias diferentes, uma na apostila, outra no slide. Mas no Salmo 8, né, no item 9, quão admirável é o teu nome sobre a toda a terra. E lá no 19:1, os céus declaram a glória de Deus. Então sempre você vai ter, dentro daquele salmo, um louvor, uma súplica, clamor por proteção e conforto. No 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um dos mais conhecidos, né? Então, isso é um clamor. Quando você continuar lendo o salmo, você vai entender, né? É porque eu vou trazer uns salmos aqui inteiros, e se eu trouxer todos eles completos, a gente não está imune nunca. A gratidão, no 100, ele mostra o reconhecimento das bênçãos divinas. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. E o arrependimento, pedidos de perdão e reconciliação. 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, todos esses aqui, o de louvor, ele vai exaltar majestade, soberania divina, né, o reconhecimento a Deus. A gente vai encontrar sempre. Então, durante os louvores, dentro dos salmos, eles vão celebrar a grandeza de Deus, né? Como foi colocado aí, a grandeza de Deus. Ele, de como ele rege o universo, de como ele conduz o universo. Ele vai estar sempre mostrando sua admiração perante a criação e ao Senhor. E no de súplica, né? Ele sempre reflete a confiança, clamor por proteção e conforto, como foi dito. Então ele vai sempre mostrar a confiança que ele tem em Deus. E que Deus para ele é um refúgio seguro, independente da adversidade que a gente passa. Então sempre lá nesses pedacinhos a gente vai encontrar isso. Então aqui a gente diz o seguinte: através de orações sinceras, eles demonstram que mesmo nas atribulações, o fiel pode encontrar conforto no amparo divino. Então, a gente vai ter sempre esses pedacinhos. Quando a gente vê a questão da gratidão, né? Eles celebram todas as bênçãos que a gente recebe, mesmo quando essas bênçãos vêm em forma de dor. Porque às vezes você vai dizer, mas nesse salmo eu não encontrei essa bênção. É porque muitas de nós ainda não entendemos que bênção também vem em forma de dor. Então, se é celebrado essa bênção, lá eles ensinam a reconhecer os benefícios da providência divina em nossas vidas, cultivando o sentimento de gratidão como forma de louvor. Então, muitas vezes, a gente tem que ser grato pelaquilo que não deu certo. Nós sabemos disso. Porque Deus não coloca nada na vida da gente que não seja por um motivo sério. Ele conduz, né? A gente tem mania de dizer que por linhas tortas, mas não é bem reta. É porque a gente que não sabe, a gente ainda anda meio que cambaleando nessa linha reta, por isso que a gente chama de torta. Mas ele coloca às vezes, então eles mostram muitas vezes nesse salmo, quando eles, como eu falei do salmo que tem de Asaf, e que ele mostra no final que ele tem gratidão pelo aquele momento que ele se sentiu, né, atordoado, né, perdido.
E também tem a questão do arrependimento. Nós vimos aqui que são os pedidos de perdão e reconciliação, que também são chamados de salmos de penitência. Eu não coloquei aí, mas eles também, mas na apostila de vocês tem. Que eles são verdadeiras confissões de falhas e pedido de reconciliação. Então, quando a gente acorda e vê que aquele que a gente achou que era mal na nossa vida veio para trazer algo bom para a gente. Então, a gente se reconcilia com Deus naquele momento. A gente tem mania de dizer, mas por que, Senhor? Aí depois a gente vai lá e diz, muito obrigado, Senhor, mesmo eu não tendo percebido naquele momento. Então, você se reconcilia e você se arrepende de ter feito esse porquê, ter dito esse porquê. Então, a gente, né, demonstra, eles demonstram nessas passagens o reconhecimento das imperfeições humanas e o desejo sincero da mudança, né, quando a gente pede esse perdão. Então, cada tema abordado nos Salmos fortalece a compreensão de Deus, que está presente em todas as circunstâncias. A criação que inspira louvor, nos desafios que acalmam por socorro, nas bênçãos que despertam gratidão, nas falhas que exigem arrependimento. E eu também observei, eu não botei aqui porque não, assim, eu fui pegando de um livro, como um livro chama, como o outro autor chama, e eu fui observando que dentro desses salmos, né, a gente também vê louvor, lamento, ação de graças, a vida real, sapiências, súplica, penitência, confiança, né? Então a gente vê tanta coisa dentro desses salmos e cada um interpreta da sua maneira. Às vezes, um salmo, por ele ter todas essas categorizações, a gente interpreta aquele pedacinho de uma forma, né? Aquilo é uma vivência real que, para mim, eu posso seguir como exemplo. Ele também tem o simbolismo poético. Às vezes a gente lê o salmo, eu, quando era criança, não entendia, mas já gostava, né, sempre fui muito curiosa, e eu li os salmos e eu achava que era poesia. Às vezes eu copiava na minha agenda aquela passagem que eu achava bonita e interessante, porque ele tem esse simbolismo poético, né? A gente vê que até a forma que ele é escrito, que ele é colocado nos livros, na Bíblia, as divisões que é feita, então ele tem esse simbolismo poético. E tem sempre aquela época que principalmente as meninas, gostam muito de poesia. Então eu ia lá nos Salmos e tirava aqueles pedacinhos que eu achava e botava na minha agenda. E nunca não via como eu vejo hoje, né? Mas eu via da minha maneira e já via como um simbolismo poético, uma poesia que retratava aquela situação. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Mas a nossa apostila diz assim: a linguagem poética dos Salmos é rica em metáforas e símbolos, que expressam verdades espirituais de maneiras profundamente acessível e atemporal. O que ele quer dizer com isso? Atemporal. Há 2000 anos atrás foi escrito isso? Não, há muito mais. Porque Jesus nem tinha nascido. E mesmo assim hoje ainda mexe com a gente. Então ele é acessível e atemporal. Você lê hoje o Salmo 23, que é o mais lido de todos, lê amanhã, lê depois de amanhã, para situações totalmente diferentes. Esses elementos não apenas tornam a mensagem dos Salmos mais compreensíveis, mas também ele toca no coração humano ao falar diretamente as emoções e as aspirações do universo. Então ele diz aí, por exemplo, então ele colocou, aí ele vai falar um pouquinho de cada um desses exemplos. O 23, Deus como bom pastor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Esse 23, se der tempo, eu vou aprofundar mais nele, porque eu também quero me aprofundar no 22.
É por isso que eu digo que se der tempo, porque o 22 eu quero ter certeza. Então, porque esse 23, como eu falei, ele é o mais lido de todos os salmos, porque a gente tem costume de ler até mesmo numa hora de fraqueza. Até mesmo não, sempre. A gente usa ele de oração. Nós estamos perto da Páscoa, sabe que para o Espiritismo, né, a gente não comemora essas festas, né? Porque a gente tem uma outra visão diferente. A gente tenta ver mais da forma da época, né? Até mesmo a forma mais judaica. E durante a Sexta-feira Santa, se eu não me engano, a família lê o Salmo 23. É costume de algumas famílias ler o Salmo 23, porque ele representa a ressurreição, né? No domingo de Páscoa, se eu não me engano, ou é na sexta-feira ou é no domingo, eu não tenho certeza. Mas algumas famílias têm o costume de ler o Salmo 23 porque representa a ressurreição do Cristo. Então, é uma oração que eles fazem pela representação da ressurreição. O 18, Deus como fortaleza. O Senhor é meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. Aqui, ele simboliza força e proteção. Esse salmo ele oferece diante das adversidades, essa força, essa proteção. É um refúgio seguro contra os ataques. Quando a gente está lendo ele, é como se a gente estivesse pedindo a Deus. Lembra quando às vezes a gente tem aquela sensação de estar, a mania da gente dizer que está sentindo os ataques dos obsessores, alguma coisa assim? Então, assim, é um dos salmos que eu procuro ler, né? Quando eu sinto, vou ler agora, como se eu tivesse assim, a minha fortaleza, né? Ele vai me proteger, ele vai. Então, assim, ele traz Deus como essa fortaleza para a gente, né? Ele é meu rochedo, ele é minha fortaleza, é meu libertador. Então, nada vai conseguir me derrubar, ele vai estar sempre me amparando. Eu acho que é Teresa de Ávila, se eu não me engano, que ela diz: pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar Deus, né? Durante o seu trabalho aqui na Terra, ela descobriu, né? Ela viu que tudo pode faltar na vida de uma pessoa, menos Deus. Então, às vezes eu digo assim, Deus como fortaleza. Eu tenho muito esse Salmo 18 como uma fortaleza. O 27, como luz. Traz Deus como luz. O Senhor é minha luz, é minha salvação. Não temerei mal algum. A quem temerei? Né? Então, é naquele momento onde você se sente inseguro, com medo de alguma coisa, com medo de algo, né? E algumas pessoas utilizam esse salmo como salmo de proteção. Algumas religiões utilizam o Salmo 27 como salmo de proteção. Escrevem, né? Coloca no colar, escreve alguma coisa assim. Por quê? Porque ele diz que não temerei mal algum. Ele simboliza a esperança, o discernimento. Indica que o Senhor ilumina os caminhos da vida, afastando a escuridão do medo, da dúvida e do sofrimento. Essa metáfora reforça a ideia da presença divina, traz clareza, propósito, guiando o fiel em segurança. Então, normalmente são os viajores, né? As pessoas que viajam, por exemplo, eles gostam muito de ter esse Salmo 27. Em seu caminho, eles não têm nada a temer, que Deus está sempre a guiar, né? Quando você vai passar por um lugar perigoso, né? Senhor, não preciso temer a nada, o Senhor é minha luz, o Senhor me protege. Então, sempre vai ter um significado em algum momento da vida da gente, né? Por isso que é o livro que eu mais leio na Bíblia. Por isso que eu até achei interessante que foi muito engraçado quando Gonçalo disse: Cris, eu não vou poder ir, eu queria que você fizesse Salmo. Eu disse, né, quando eu olhei, abri a apostila e vi que era Salmos. Eu disse: é o livro que eu mais leio e eu não sei qual deles eu vou falar, né? Qual deles para mim é mais importante. Então, aqui na apostila a gente vai ter o seguinte: a minha apostila aqui não tem número de página, viu, gente? Por isso que eu não estou dizendo para vocês qual é a página, que eu só fiz só um rascunho. A universalidade do simbolismo dos salmos é um dos motivos pelos quais essas orações e cânticos continuam sendo uma fonte essencial de conforto e sabedoria para aqueles que buscam o divino, independentemente de sua época
ou circunstância. Por meio da sua linguagem simbólica, os salmos convidam cada leitor a encontrar significado espiritual nas metáforas e a aplicar suas verdades profundas em sua própria jornada de fé. Eu dei ênfase assim na palavra simbólica, né, e metáfora, porque a gente tem que ter muito cuidado com a letra, né, gente? Gente, aqui não, acho que a gente vai ter que repetir isso sempre. Eu estou dando ênfase nos salmos, mas a gente tem que ter muito cuidado na interpretação, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai começar agora a analisar esses salmos. Por isso que eu falei que a gente tem que ter muito cuidado também como a gente vai ler. Porque eu interpreto o salmo dessa maneira, eu, Crislane. Quando eu estou lendo, eu leio dessa maneira para mim. É um refúgio para mim, é dessa forma que eu leio, que me guia, que me consola, né? Mas cada um tem sua forma de interpretar. Então a gente vai ver a questão agora da análise. Como é que a gente faz essa análise, né? Principalmente na divergência nas traduções bíblicas, porque eu trouxe aqui só uma hoje. Mas Gonçalo até disse: o que tu está fazendo? Mandei uma foto de todas as minhas Bíblias, eu tentando comparar aqui para criar esse slide para a gente, né? Porque eu estava ficando louca. Qual deles eu coloco no slide? Como é que eu faço para mostrar aos meninos? Então, eu trouxe aqui uma sequência de esse Salmo 19, por exemplo, o item 8, né, a divergência que tem nas traduções, na João Ferreira de Almeida, na Católica, na Ave Maria, que eu falei, que é onde a gente encontra mais as diferenças pontuais, pontua mais as diferenças entre as que a gente normalmente lê, que a gente lê mais a João Ferreira de Almeida, que é protestante, né? Apesar deles não gostarem mais de que a gente use esse nome. Então, Antônio Pereira de Figueiredo, né, que é uma vulgata, as traduções ecumênicas, que a gente vai encontrar por essa edição, Loyola, e a Bíblia de Jerusalém, que é a que eu mais uso, né? Que é da editora Paulinas. Então, na João Ferreira de Almeida, a gente vai ter esse seguinte aqui, olha, não, eu acho que não tem na apostila de vocês. Isso aí, não tem. Então, a gente vai ter o seguinte: a lei do Senhor, esse item 8, viu? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Na Ave Maria, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Na próxima, a lei do Senhor é imaculada, converte as almas. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos pequenos. Mais uma. A lei do Senhor é perfeita, ele dá a vida. A lei do Senhor é segura, torna perspicaz o simples. E a que eu gosto de usar, a lei de Yahvé, ele sempre vai usar Yahvé, apesar do judaísmo usar Adonai, né? Mas Yahvé, o Senhor, Deus, tem o mesmo significado, né? Para assim, o termo. A lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho de Yahvé firme, torna sábio o simples. Essa tradução mais literal não quer dizer que é 100% correta. Ela é a mais literal, que daqui a pouco a gente vai ver essa situação do literal, né, e de como deveria ser. Mas foge muito do sentido real do texto. Aí você diz, e agora? O que é que eu faço? Né? Como é que eu vou ler isso aqui? Eu acredito que eu trouxe aqui isso. Alguma coisa que fale sobre isso. Mas vamos lá. É, o Chico, por exemplo, e o Severino Celestino, ele reforça muito, é justamente isso. Como a gente vai ler. Aqui. Refrigera a alma. Reconforta a alma. Converte as almas. Dá vida e faz a vida voltar. Nós temos praticamente dois significados, se a gente resumir, né?
Porque refrigera, reconforta, a gente pode ter como mesmo significado, né? Converte. Então a gente pode ter três, né, aqui. E dá a vida e faz a vida voltar, também a gente pode ver como um só, né? Porque dá a vida e para nós, né, que acreditamos e que temos 100% certeza da reencarnação, se a gente lê ele dá a vida, ele faz a vida voltar, a gente vai ter como o mesmo parâmetro, né? Refrigera e reconforta também. Só que são dois significados diferentes. Por isso que daqui a pouco eu vou bater nas traduções. Mas e aí? Naquele momento, o que é que você está precisando? Que ele te reconforte ou que ele te traga de volta? Não importa. Porque se ele vai te trazer de volta, ele está te dando esperança e te reconfortando. Não está? Dizendo, meu filho, não se preocupe. Você vai ter uma nova oportunidade. Por isso que a gente diz que a gente não deve se apegar à letra. E sim ao que o entendimento daquele momento nós estamos precisando. Lembrar de sempre usar a palavra para o bom entendimento. E não para causar o mal a alguém ou a si próprio. Então eu não vou tirar, ele dá a vida, ele faz a vida voltar, ele reconforta, e eu trazer como um lado negativo para mim, ou eu usar como um lado negativo para outra pessoa, para assustar, para trazer como temor. Né? Então, a gente sempre tem que olhar, independente da tradução que a gente tem nas mãos, porque existem algumas Bíblias, as que a gente mais tem confiança nas traduções, na questão literal da tradução, elas são bem caras, né? A João Ferreira de Almeida, por isso que eu disse, ela é a mais comum. A gente encontra elas baratinho, em qualquer lugar, nas americanas. Tá? Não estou fazendo propaganda, não, que vai para o YouTube, mas não estou fazendo propaganda, não. Mas, então a gente vai ver o quê? Refrigera a alma. E não dá a vida, faz a vida voltar. Então não importa como você está lendo não importa como você está colocando, trazendo para si essa frase. Claro que a tradução é importante quando a gente quer realmente mostrar o que de fato quer se representar naquele texto. Mas se a gente estiver lendo para conforto, para apaziguar uma situação, ou para trazer como ensinamento ao próximo, a gente pode tentar fazer com que sempre o texto, porque a Bíblia, em momento algum, ele quer trazer temor, né? Seja lá o que for. Então, a gente sempre tem que lê-la de uma forma que ela vai te trazer paz, vai te trazer conforto. Então, não importa a tradução, o que importa é que ela te passa bem. Trouxe aqui, né? Esse mesmo pedacinho aí agora, né? Enrolei até chegar o Torá Yavé, Temimá, o Shabat, na festa. Eu não tenho a mínima ideia do que eu estou dizendo. E nem estou falando correto, porque eu estou falando isso aí cantando, né? Tentei cantar em casa, gente, vocês não têm ideia. Mandei o áudio para Gonçalo, disse, "Ô, Gonçalo, me acuda, como é que eu leio?" E ele só riu, né? Aí ele disse, que ótimo, você está tentando aprender. Eu digo, Deus me livre. Então, a tradução literal, nós vimos nesse instante, né? A tradução literal. O ensinamento de Deus é perfeito, faz o espírito voltar. O testemunho de Deus é fiel, faz com que o tolo seja sábio. E a tradução segundo o hebraico, como deveria ser traduzido ou traduzida? O ensinamento de Deus é perfeito, faz o espírito voltar. O testemunho de Deus é verdadeiro, transforma o simples em sábio. Por isso que ele coloca a Jerusalém como a tradução mais literal. A que chega mais perto da fidelidade como deveria ser do hebraico. Mas você vê que ainda tem uns pequenos detalhes, né, que cada autor traz para modificar. Então, sempre é traduzida conforme o seu pensamento. Se eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e for reescrever, porque a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o mesmo que Kardec escreveu, né? Tem a de Evandro, tem a de Herculano, então vários tradutores também, né?
E a gente tem que ter muito cuidado nisso também. As pessoas procuram, tanto faz eu comprar essa como essa. Se eu disser que ok, tudo bem, é porque eu já conferi, certo? Mas é muito bom a gente sempre estar conferindo. A diferença, eu tenho, essa de Jerusalém, eles criaram de uma forma que ela ficasse mais fácil a leitura. Então, as palavras que foram trocadas era para que se tornasse mais fácil para o leitor. Tentou tirar muito aquelas palavras que a gente tem que buscar, né, dicionário e tal. A Bíblia do Peregrino, por exemplo, é outra Bíblia que eu consulto muito. Mas eu não me ligo muito no texto. Eu gosto dela porque ela tem umas explicações maravilhosas embaixo. Então, se você não quer ler a Bíblia do Peregrino, mas ler somente as explicações que o autor coloca lá embaixo, é muito melhor do que você ler a própria Bíblia do Peregrino. Então, eu uso ela para estudo. Então, a Bíblia para estudo, eu gosto muito da Bíblia do Peregrino. Eu acho que quem até indica ela é o Haroldo, justamente para isso, para estudo, né? Eu digo que bom, estou no caminho certo. Então, a mensagem divina, ela percorreu um grande caminho, desde a sua origem até chegar às nossas mãos. A gente viu 1440, não foi? Antes de Cristo. Cristo já tem 2025 antes de nós, né? Então, olha o quanto tempo que foi percorrido. E esse 1440 é uma ideia aproximada, nem se tem certeza. Então, Mishabat significa retorno de, volta de, ou regresso de. Nefesh, espírito, e é traduzida como alma. Como vão se orientar as pessoas que não conhecem o hebraico? Que era o que eu falei, né? E o que fazer diante de tantas diferenças? Segundo o próprio Cristo, conhecereis a verdade lhes libertará. E Allan Kardec diz, pela lógica e razão, considerando que o que contraria as leis científicas não devem ser tomado como verdade absoluta. Então, o que está no seu coração, usando sempre a lógica e a razão, como Kardec diz. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente conhece a verdade do Cristo, e ela liberta. Eu estava vendo hoje, assistindo um vídeo hoje, em que um rapaz protestante, ele fala que depois que virou, ele lia muito a Bíblia, que vocês sabem que os protestantes, eles são os que mais, né, fazem propaganda da Bíblia. Em todo canto, eles leem muito, eles estudam muito. Mas ele disse que, quando ele se tornou espírita, para ele é como se tivesse aberto uma coisa que ele lia e se sentia fechado. Aí a gente chama de descortinou o véu, né? O espírita, ele diz descortinou o véu. Então, ele disse que foi muito bonito quando ele leu a Bíblia mais uma vez na visão espírita, que é muito que o nosso estudo hoje quer trazer. Né? Muitos outros autores já tentam fazer isso. Por isso que aqui a gente não está. A gente poderia falar só das traduções, como os outros autores falam, falar somente da própria Bíblia. Não, a gente está tentando trazer um pouquinho de cada. Porque aqui a gente quer trazer para quem está assistindo às aulas essa curiosidade. Porque ou vai pegar a curiosidade na tradução ou vai pegar a curiosidade no próprio texto, né? Para você estudar e sentir aquilo. Existe uma referência também, não vai estar na apostila de vocês, mas que eu nem tinha percebido. Eu acho que está na apostila de vocês, eu não lembro de eu ter colocado, porque eu não estou seguindo ela mais. Gente, eu dou aula assim, meus alunos dizem, professora, onde é que a senhora está? Não sei mais não, procura aí, viu? Eu não sigo muito a apostila, por isso que eu gosto de slide. Então, essa palavra, e algumas Bíblias a gente vai ver escrita dessa forma, Sheol, Sheol, né? Com CH e com X. Ela significa renovação espiritual. Quando eu estava escolhendo os salmos, eu vi que eu tinha algumas Bíblias que escrevia Sheol. Eu disse, sim, e o que é isso? Né? Porque como eu tenho o costume de ler a de Jerusalém, as outras eu tenho mais para estudo, aí eu fui atrás. Lá vai eu no Google, né?
Então, a Bíblia de Jerusalém, que é a que eu leio, tem Sheol, né? E a outra que eu estava lendo, a de Ferreira de Almeida, já tem outra palavra. Então, Yahvé tiraste minha vida do Sheol. Tu me reavivaste dentre os que descem a cova. Porque a Bíblia de Jerusalém, ela tem um costume de, quando ela prefere colocar a própria palavra, por exemplo, Yahvé, Sheol, ela prefere colocar a própria palavra. Por quê? Porque a gente sabe que do hebraico foi para o grego, do grego para o latim, né? E algumas palavras não existem no hebraico, mas que o grego tem um significado, e às vezes mais de um significado. Da mesma forma, quando foi para o latim, do mesmo jeito. Não existe no latim aquela palavra que estava escrita em grego. Mas o que é que o autor faz? Vamos tentar encaixar, né? Vamos tentar ver qual seria a palavra que mais encaixaria aqui. E a Bíblia de Jerusalém, quando ela vê que não é melhor não fazer isso e colocar o real, deixa o real, né? Por isso que ela coloca Yahvé, né? Que é Adonai, o Senhor. Tiraste minha vida do Sheol, tu me reavivaste dentre os que descansam a cova. A do peregrino, que é a outra que eu gosto. Senhor, levantaste do abismo a minha vida. Fizeste-me reviver quando eu descia para a cova. Ferreira de Almeida, né? Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não desceste ao abismo. Aqui em James, Senhor, tiraste-me do fosso da morte. Pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. E a internacional, Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Então, eu grifei sepultura, porque é a que mais se aproxima do real sentido do que eles colocaram lá. Porque Sheol é renovação, né, espiritual. Então, ele tira a alma do abismo, tira a alma da sepultura. Aí levantaste-me do abismo, ele colocou aí. Mas o abismo que ele fala é o túmulo, né? Mas não é você estar lá enterrado e Deus vai lá e tira você do túmulo e traz você à vida. Não é essa que as pessoas acreditam, né? É tirar você daquele abismo mental que você está, daquele sofrimento profundo. Ou seja, você é um morto vivo. Você não é um preguiçoso, que às vezes a mãe tem mania de dizer mais gente morta-vivo, né? Mas não é esse, né? Ou seja, até você está naquela depressão profunda, você está naquela tristeza que não tem fim, que você não sabe como sair de lá, né? Então, quando ele diz que fizeste subir minha alma da sepultura, conservaste a vida para que não desceste ao abismo, para que e devolveste minha vida, alguns falam assim. Ou seja, ele não tirou os esqueletinhos lá da pessoa de dentro da cova e trouxe ele e fez aquela mágica, né, que fez do pó, não sei mais. Não, ele tirou você daquela tristeza profunda. A palavra fez com que você saísse daquela doença mental que a gente está. Então, essa é a sepultura. Por isso que a Bíblia, algumas Bíblias preferem deixar a palavra Sheol, para que não se coloque a sepultura, que é aqui uma metáfora, e as pessoas entendam como fato, que é a sepultura, a cova lá do cemitério, e não é. Vocês estão entendendo? Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Foi isso que Kardec e o próprio Cristo falou. Você tem que usar a razão e a lógica. E Kardec ainda diz, cientificamente não existe como isso acontecer, não é? Então a gente usa a razão e a lógica. Então, se está falando aqui, é dessa depressão, a doença que o mundo hoje vive. Né? Por isso que diz assim, é falta de Deus? Não, não é. A gente conhece, a gente sabe o que ele fala, a gente ama ele mais do que tudo também. Mas a gente só não conseguiu entender a grandeza desse amor, o quão profundo é.
mas não é falta dele. É só do entendimento da profundidade do que ele significa, né? Então, aí eu coloquei aqui, ó, embaixozinho, sepultura ou região dos mortos, certo? Mas, quando ele fala dessa sepultura, estudando do hebraico, ele está falando dessa renovação espiritual. Então, vamos para os legados espirituais dos Salmos, né? Não sei nem onde é que eu estou, deixa eu ver se eu acho aqui. Tradução, não tem nada não. Vamos lá. Ah, tá aqui. Lá no finalzinho quase. É até que hora, gente, que eu fico só ali no computador da 5h30, né? Acho que vai dar tempo. Então, vamos lá. O legado espiritual dos Salmos, né? Eu fiz aqui uns tópicozinhos. Os Salmos são guias vivos para a jornada de fé. São mensagens de louvor, gratidão, arrependimento e confiança. Transformação interior através da meditação. Os Salmos como fonte de inspiração e consolo. Conexão entre o humano e o divino. Convite para uma espiritualidade mais profunda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é tudo isso essa mensagem? Então, é por isso que eu digo, ele é o livro mais lido. E agora a gente entende o porquê. Agora sim, vamos para a reflexão. Eu trouxe um vídeo que a Adney vai passar para o grupo, porque quem está em casa não vai conseguir ouvir. Vou tentar passar aqui para vocês, certo? Vocês vão ouvir o Salmo 22 lido pela voz de Cid Moreira. Só que vai passar um vídeo. Salmo 22, na Bíblia de Jerusalém, é o Salmo. Lembra que Jesus fala, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E muitas vezes diz que Jesus, né, estava perguntando ao Pai por que ele abandonou. E não, ele estava cantando um salmo, né? Ele estava cantando, louvando ao Senhor naquele momento. Quando vocês lerem o salmo inteiro, vocês vão entender o que Jesus estava dizendo. Então, eu vou trazer para a gente ouvir, né? Vou ver se aqui a gente consegue fazer ouvir. No início, ele dá um pouco de choque, né? Dá uma angústia, o início do salmo. Mas, como eu falei, ele tem aquelas 4 estações. Então, no final, a gente vai entender o que Jesus queria dizer com isso. Oi? Deixa eu ver se eu consigo. Pessoal, quem estiver em casa já está no grupo, viu? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu és, porém, santo, e sentado no seu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano. Sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem,
Você confiou em Deus, o Senhor? Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu és o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó. E a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixe esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo, eu te louvarei dizendo: louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Deu para ouvir? Deixa eu desligar aqui.
Vocês compreenderam que o início do salmo que ele está cantando... Oi, amor? Melhor? Pronto. É, a gente consegue ver aqui, é um salmo forte. Imagina aqueles que se diziam doutores da lei e que conheciam realmente a lei e a palavra do Cristo, né, de Deus, né? Realmente conheciam a palavra de Deus e que causaram todo esse martírio em Jesus, ouvindo naquele momento Jesus cantar esse salmo. Porque aqui, o salmo, viu? O salmo retratou exatamente a vivência do Cristo naquele momento. Gonçalo disse, Cris, e se perguntarem, ele precisava passar por isso? Não. A gente sabe que ele não precisava. Mas nós causamos isso a ele. O que Jesus queria era que justamente nós fizéssemos o contrário. Mas nós fizemos exatamente como estava escrito. Ele nos testou mais uma vez. Ele sabia, né? Então, quando ele ora, ele está orando por nós, né? Que nós poderíamos ter feito diferente. Ele não está aí, né? Discutindo com Deus, em maneira alguma. No finalzinho, lá no 23, no item 23, eu vou já mostrar esse livrinho aqui para vocês que eu ganhei. Anunciarei teu nome aos meus irmãos. Hei de louvar-te no meio da assembleia. Aqui é diferente, viu a tradução? Vós que temeis o Senhor, louvai-os. Glorificai-o vós todos, descendentes de Jacó. Respeitai-o vós todos os descendentes de Israel. Porque ele não desprezou nem desdenhou o aflito em suas aflições. Então imagine aí os doutores da lei ouvindo Jesus dizendo isso. Então ele mais uma vez disse, eles não sabem o que eles fazem. Perdoe o Senhor. Então assim, você que se diz conhecer a lei, conhecer a palavra e fazer exatamente o que a palavra diz, não faça, né? Então assim, a dor de Jesus era mínima diante daqueles que realmente entenderam o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, no final, a gente vê que ele diz, já que ninguém conserva viva sua alma, que eu sirva os descendentes. E falem do Senhor a geração vindoura, e o povo que há de nascer proclame a justiça que ele fez. Então, ele só estava dizendo, aconteça o que acontecer, amanhã o que está acontecendo aqui vai valer para que eles entendam que eu fiz isso, para que eles vejam o que se é correto fazer. Não é que ele fez isso por nós, para tirar os nossos pecados, como alguns acreditam. Ele fez isso para a gente aprender, porque o ser humano tem mania de só aprender igual a São Tomé, né? Só acredito vendo. E muitos só acreditam sentindo. O fogo queima, bota a mão para você ver se ele queima. Né? Então tem muitos que vai lá e ainda bota, né? Para ter certeza. Então foi isso que Jesus quis na hora que ele estava cantando esse salmo lá na cruz. Foi mostrar, de uma vez por todas, o que ele quis mostrar durante todos esses anos que ele esteve com a gente. E nós não vimos. E nós, depois de 2000 anos, ainda não estamos conseguindo enxergar. O que está claro, é óbvio. Nós ainda brigamos por besteira. Por ele, a gente briga por ele, o pior. Quem sabe mais sobre ele? Né? Que todo mundo sabe o que é mais importante. Amor, confiança, caridade. Só isso que a gente precisa saber, que foi só isso que ele veio ensinar. Aí, assim, esse livrinho aqui, quando eu falei para vocês que eu gosto muito de Salmos,
Eu ganhei da minha tia. Ele é um livrinho católico, certo? Ele é um monge, se eu não me engano, ele é alemão. Esse senhor que escreveu esse livro não é... Assim, o que traduziu é outro, viu? Eu estou falando do próprio autor. Só que ele é considerado herege. Por quê? Pela visão que ele tem. Ele aqui nesse livrinho, ele salmos que acompanham minha vida. E minha tia se identificou muito comigo nesse livrinho, porque era muito dos salmos que às vezes eu gostava de estar falando, né? De estar mencionando com eles em grupo, às vezes, quando a gente falava alguma coisa. Aí ela disse: Eu achei esse livrinho lá em casa, achei a tua cara de estudo. E virou assim, né? Um estudo. Por incrível que pareça, não por ser um livro católico, mas esse monge me ajudou a entender alguns salmos, principalmente esse Salmo 22, né? Porque a gente lê ele por completo, mas só fica na mente da gente o início dele, a tortura. E não o final, quando ele diz o que ele veio realmente para dizer. Quando eu li a forma que ele falava, que ele escrevia, ele colocou aqui, ó. Assim, o clamor no início do salmo se conecta ao fim. Deus não fica distante de Jesus na cruz e não ficará longe de nós as nossas necessidades e sofrimentos. Por isso, Jesus também reza o salmo de confiança. Anunciarei teu nome aos meus irmãos, hei de louvar-te no meio da assembleia. Deus salva os pobres e resgata Jesus, de modo que a cruz não termina em catástrofe, e muito menos no abandono de Deus. Jesus já está certo de que, mesmo em sofrimento abismal, né, abisal, eu sempre leio essa palavra errada, Deus ouve seu clamor. Em sua morte, ele se deixa cair nas mãos de Deus. Sua morte e sua ressurreição se tornam razão para para que a gente se conecte às gerações futuras. Ou seja, o que ele mostrou com a morte e com a ressurreição para o espírita, a gente gosta mais de ver a ressurreição, né? Mas o que ele quis mostrar foi justamente isso. Então, se ele não conseguiu, que conectasse as gerações futuras. Muitos ouvirão falar sobre ele, muitos clamarão o nome dele, muitos falarão sobre isso. E estava certo, foi o que aconteceu. Né? Então ele só disse assim: não se preocupe, Deus, Senhor, Pai. Amanhã eles vão estar te louvando tanto quanto eu. Não é isso? E quando eu falei para vocês que faltam 5 minutinhos, sabia que não ia dar muito tempo, o Salmo 23, que é o que a gente mais lê. Eu vou colocar no grupo, não dava, eu não sabia quantas pessoas vinham, mas depois eu vou colocar no grupo, e se der certo eu coloco, que eu não sei se eu posso colocar no YouTube como link, porque é do Severino Celestino, certo? Eu trouxe o Salmo 23 e eu vou mostrar para vocês ele completo. Do jeito que o professor mostra lá, deixa eu ver se eu trouxe aqui, tá aqui. Tem uma passagem de Severino que eu acho interessante, que ele diz assim: só existe uma verdade no universo. No entanto, ele ainda se encontra dividido entre a minha verdade e a tua verdade. Consequentemente, enquanto a minha verdade diferir da tua verdade, ainda não atingimos a real e incontestável verdade, que está acima de todas e qualquer divisão. Né? Eu acho muito legal que eu coloquei aqui para a gente, para eu ler para vocês. Então, assim, o Salmo 23. O que é o Salmo 23? De que é que fala o Salmo 23? Alguém já leu? Acho que sim, né? Todo mundo aqui já leu o Salmo 23. Mesmo que não leu e não saiba que é o 23, mas já disse, nem que seja por uma brincadeira, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, Senhor. Né? A gente diz, né? No momento, mesmo que não saiba de onde é que veio. Por isso que eu falo, ele é o mais lido. E é pequenininho. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, conduz-me até as fontes tranquilas. Reanima minha vida, guia-me pelas sendas da justiça, para a honra do teu nome. Ainda que eu ande por um vale de espessas trevas, não temo mal algum, porque tu estás comigo. Teu bastão é meu cajado e me confortam. Diante de mim preparas a mesa,
Bem vista aos meus inimigos. Me unges com óleo na cabeça, minha taça transborda. Bondade e amor certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Então, assim, a gente lê ele, eu leio muito ele assim também, como questão de confiança, né? Depois eu vou falar assim, não muito da tradução, porque aqui eu vou trazer bem a tradução para vocês. Eu vou ler ele rapidinho aqui, no finalzinho só, como ele é de verdade. Como ele é de verdade, assim, tirado literal do hebraico. Eu nem vou ler a forma literal, a tradução correta, né? Porque existe a tradução literal e a tradução correta. Então, eu vou tirar de acordo com os judeus leem, cantam. Adonai é meu pastor, não me faltará. Em verdes pastagens me fará descansar. Para a tranquilidade das águas me conduzirá. Fará meu espírito voltar ou retornar e me guiará por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estarás comigo. Teu bastão e teu cajado me confortarão. Diante de mim preparará uma mesa na presença dos teus provocadores. Tu ungirá minha cabeça com óleo, minha taça transbordará. Certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa de Adonai por longos anos. Então, vem aqui a reencarnação, o consolo, né? Então, aqui esse salmo é um consolo, porque ele diz bem claro, né, que nós vamos voltar e passar muitos anos. E a gente sabe que é assim que acontece. Seja aqui ou seja no mundo espiritual. Aqui a gente vem para aprender. E no mundo do espiritual a gente vai, estuda e volta, né? Porque lá é a casa de verdade. E a gente passa lá mais tempo do que passa aqui. E por aqui a gente não tem a noção desse tempo, a gente acha que aqui é tempo longo, né? A gente vê relatos de espíritos que falam que passaram 100, 200, 1000 anos para reencarnarem. Porque lá é nossa casa. Então ele diz assim: e eu voltarei na casa do Pai, né? Ele chama de Adonai, por longos anos. Então ele fala aqui, ele traz para a gente um conforto, consolo, de que aconteça o que acontecer aqui, a gente vai voltar para casa. Que aqui a gente está indo para uma viagem, intercâmbio. Viemos estudar, né? E o pai está esperando em casa o filho voltar. É quando nós somos pais, mães, que os filhos da gente vai para uma outra cidade estudar, se forma, né? Adquire todo o conhecimento necessário e volta para casa. E os pais estão lá esperando com aquele bolo, com aquele café, né? Com todo o amor do mundo e saudade. E tá da mesma forma, e é isso que esse salmo fala, né? Que ele não deixa, o pai deixa faltar alguma coisa, esse pai de verdade, porque eu estou falando de pais e mães de verdade. Porque quando o filho vai estudar fora, ele não abandona. Ele tira de si para dar ao filho, para que aquele filho tenha o melhor que puder lá naquele local onde ele está. Então, assim é o nosso pai. Então, ele traz aqui esse consolo e mostra de verdade, né, o pai que nós temos. E que ele está lá esperando pela gente, que a gente vai voltar. E vai estar lá com o bolo e o café, de braços abertos, esperando pela gente. Então, é o salmo mais lido, mas ele não é 100% compreendido. Então, eu vou passar para vocês aqui, depois, como eu falei para o grupo, eu fiz um. Não tá como tá 100% no livro, né? Trouxe o livro também para vocês lerem, porque assim, vocês vão. Os livros de Severino, infelizmente, estão sendo difíceis comprar. Tá faltando 3 da minha coleção e não tem nem na editora. Estou pensando seriamente em entrar em contato com o próprio para ver se eu consigo eles 3. Mas, analisando as traduções bíblicas, foi o primeiro que eu adquiri. Eu tenho 2 volumes, que eu ganhei outro depois. É uma edição mais antiga. Então, eu tirei da edição mais antiga
o texto, porque a edição nova tem um capítulo a mais. E não deixei 100% como está lá, por quê? Porque o computador não digita e ficou difícil colocar as letrinhas em hebraico, né? Então, eu consegui uma boa parte, tentei tirar print do que o computador não conseguia, mas eu tentei passar, sim, o principal do texto que ele colocou lá e vou passar para que vocês façam uma análise, né? Para que a gente possa fazer essa análise de como, se a gente está realmente transferindo para o irmão a verdade, né? O como eles queriam, o como foi escrito de verdade, né? Mas lembrando que isso não é 100% importante. O que importa é o crivo, é a razão, é a lógica, certo? Então, terminei em ponto. Quem quer fazer a prece final? Quer vir, Simone? Vem, Fran. Ei, Franzinha, vem. Vem, tu. Raniele. Gente, eu vou ter que agora obrigar essas crianças, tia Fran. Não tem você mesmo, Brasil. Você, vem? Não, né? Eu já imaginei. Olha, ela ficou de olhão pra mim, ó. Tu viu? Tomando olho pra mim. Vocês não me chamam, não me chamam. Então vamos lá, gente. Obrigada, viu? Mais uma vez por vocês terem vindo. Então vamos. Quem quiser fechar os olhos, que possamos lembrar do Jesus, não aquele da cruz, mas aquele que caminhou ao lado de seus companheiros, aquele que estendeu os braços aos mais necessitados, que consolou os corações aflitos e que tanta dor aliviou. A ti, mestre amado, rogamos que permaneça ao nosso lado, a nos intuir no caminho do bem, a nos fortalecer nessa jornada, para que possamos cada vez mais compreender e vivenciar os teus ensinamentos, pois o Senhor é o caminho que devemos percorrer. É a vida que nos dá a oportunidade de aprender, de evoluir e de servir. Que o Senhor permaneça conosco e que a bondade e justiça divina estejam presentes em nossa existência. E nesse momento possamos agradecer ainda mais a Deus pela sua infinita misericórdia. Que o teu amor esteja conosco, agora e sempre, que assim seja.